Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. Bem, torcida rubro-negra, tá começando mais um Rádio Esportices, Rádio Esportices número 33, o podcast da torcida para a torcida. E no programa de hoje a gente vai falar sobre mais uma derrota do Sport no Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí da derrota para o Flamengo na Ilha do Retiro. Também vamos dar uma passada em algumas notícias importantes sobre o Leão. O Leão que não teve a sua certificação de clube formador renovada pela CBF, além do pontapé inicial para, finalmente, as eleições no clube. Vamos falar sobre tudo isso. Então, está começando a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices. Simbora! Tabelinha rubro-negra. Fala torcedora rubro-negra, começando mais uma tabelinha rubro-negra aqui no Rádio Esportices. E hoje uma tabelinha rubro-negra, infelizmente, para falar de derrota, né? Uma derrota dura, pesada aí para o Sport na caminhada para o Campeonato Brasileiro. E hoje, para justamente a gente bater um papo, não só sobre essa derrota para o Flamengo, mas das coisas do Leão, tá de novo aqui meu amigo Nivaldo Neto do Sport Números. Seja bem-vindo mais uma vez, Nivaldo, um abraço. Um abraço, Gustavo, um abraço a todos que estão nos ouvindo aí. Rapaz, vai ser uma experiência diferente, né? Minha estreia foi na semana passada com uma vitória e hoje uma derrota, assim. E assim, foi uma vitória semana passada acima da média das vitórias e hoje uma derrota abaixo da média das derrotas, né? Então, assim, vai ser uma experiência bem oposta. É bom que você tá agora 50%, né? Você tá agora nos 50%. E assim, foi uma vitória muito comemorada e uma derrota muito dolorida, né? Mas vamos lá. Mas vamos em frente, né? Vamos falar então aí dessa derrota aí do Sport para o Flamengo nessa segunda-feira, né? Dia 1º lá na Ilha do Retiro. 3-0 pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gols marcados pelo Gabigol aos 3 minutos do primeiro tempo. Aos 18 do primeiro tempo, Bruno Henrique ampliou. E já nos acréscimos do segundo tempo, aos 49 minutos, o atacante Pedro definiu a partida fazendo o terceiro gol dos cariocas no jogo. Tanto aí uma derrota dura para o Sport, que agora ocupa a 16ª posição do campeonato com 35 pontos, mesma quantidade de pontos do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Fortaleza, que estava com também 35 pontos na 17ª posição. Ou seja, Nivaldo, acendeu a luz vermelha de vez, né? Na verdade ela já estava acesa há algum tempo. Esse jogo, de certa forma, era uma derrota esperada, mas a forma como a derrota aconteceu talvez não seja exatamente o que todo mundo esperava, por isso a dor é um pouco maior. É isso. E vamos comentar exatamente sobre isso, né? Vamos tentar aqui, é uma tarefa um pouco difícil, mas vamos tentar entender o que foi que aconteceu com o Sport hoje, né? Principalmente no primeiro tempo. Mas vamos lá, vamos começar antes do pré, né? Qual era a tua expectativa pré-jogo, antes da bola rolar? A gente sabe que Sport Flamengo, né, é um jogo que mexe com a torcida, sempre,
né? É um jogo que mobiliza, né, toda a torcida do Sport, ainda mais o Sport vindo de uma vitória importante na última rodada em cima do Bahia. Qual era a tua expectativa pré-jogo? O teu ânimo aumentou muito ou você ficou ainda com o pé atrás para esse jogo? Rapaz, esse jogo, assim, ele é um jogo muito... Ele era, de início, já de cara, é um jogo muito importante para as duas equipes, por duas situações opostas na tabela, né? O Flamengo brigando ainda pelo título, tinha condição de se aproximar do líder, ficar 4 pontos de distância do líder, caso vencesse, e o Sport, pela briga contra o rebaixamento, até assim, de certa forma, foi beneficiado pela derrota do Fortaleza. Então, mesmo com um resultado negativo hoje, teria garantia de não fechar a rodada na zona, o que de certa forma é importante, mas eu avalio como um jogo que era mais definitivo até para o Flamengo do que para o Sport, porque a disputa pelo título, ela não perdoa muito perda de pontos, né? A disputa lá em cima da tabela é assim, qualquer ponto perdido pode ser decisivo. E embaixo, quer queira, quer não, o Sport está disputando especificamente hoje com Fortaleza, Bahia e Vasco, num cenário em que toda rodada os times estão desperdiçando pontos. Então, em caso de derrota, não seria um resultado fatal, assim, definitivo para um rebaixamento do Sport. Mas, em caso de uma vitória do Sport, por exemplo, não seria fatal para o Flamengo na briga pelo título. Então, encaro assim, um jogo importante, porém mais decisivo para o Flamengo do que para o próprio Sport, por conta dessa questão de ter como correr atrás ainda, caso perdesse, e o Flamengo provavelmente não, pela disputa pelo título ser mais acirrada. Então era mais ou menos por aí o que eu esperava antes do jogo. E você, diz aí, qual era a sua expectativa pré-jogo, Gustavo? Tu lembra que no programa passado a gente fez aquela coisa da carta, né? Aquele negócio Sim. da carta que a gente falou, mandar a carta, que empate já tava bom. Eu, sinceramente, a vitória contra o Bahia me deixou um pouco aliviado, sem dúvida nenhuma. A gente, como torcedor rubro-negro, fica feliz. Mas eu continuei com a minha mesma opinião, de que empate hoje era um ótimo resultado. Porque a gente tá jogando vamos ser sinceros, a gente tava jogando contra a melhor equipe em termos de elenco do futebol do Brasil, e até porque não dizer da América do Sul, né? É um time que tem jogadores de nível de seleção brasileira no banco. Então, a gente pontuar hoje seria um resultado sensacional. Vencer seria o céu. E empatar seria um resultado sensacional. Porque manteria o Sport ali naquela briga, naquele bolo. O Sport não perderia contato com esses adversários que você citou aí, Bahia, Vasco, Fortaleza, e continuaria ali iria com moral aí para esses últimos 5 jogos. Então eu acho que o empate já seria um resultado muito positivo, mas infelizmente as nossas esperanças, né, Nivaldo, se dissolveram como um sorvete, né, numa tarde de meio-dia, logo aos 3 minutos do primeiro tempo, né, cara? Aos 3 minutos o Flamengo já abriu 1-0 com o Gabriel. Eu não gosto de falar o apelido dele. E aos 18, o Flamengo já fez 2-0 com o Bruno Henrique. E essa história da carta é interessante, porque na hora que o Flamengo fez 2-0, ali, 18 minutos, né? Início de jogo ainda. Eu lembrei da conversa que a gente teve sobre a carta e pensei, rapaz, eu mandava uma carta agora pra fechar só nos 2-0. Pois é, velho. Segundo tempo pra quê? Né? Segundo tempo pra quê? Então, cara, ô Nivaldo, assim, eu vou te perguntar uma palavra que define esse primeiro tempo. Eu não vou colocar massacre do Flamengo, porque eu acho que me dói muito. Entra aí meu lado torcedor na história, não consigo admitir isso, que o Flamengo tenha massacrado o Sport. Embora, é o que os números dizem, né? Foram 13 finalizações do Flamengo no primeiro tempo. 13? Quer dizer, isso é um absurdo. Mas pra você, uma palavra que definiu esse primeiro tempo, qual foi? Apagão. Apagão é boa. Apagão é boa. Gostei. O Sport mais do que irreconhecível, porque a gente sabe que a qualidade técnica do elenco não é das maiores, mas a gente nunca espera uma atuação tão apagada como essa, um apagão desse nível, porque praticamente na primeira vez que o Flamengo finalizou já foi gol,
e com 18 minutos um 2-0, e eles perderam outras chances claríssimas, assim. Uma, inclusive, sem goleiro, né? Sem goleiro, que Luan Poli saiu jogando errado. E foi essa tônica do primeiro tempo. O Sport com vários erros de passe, vários erros de saída de bola, e o Flamengo enfileirando finalizações, né? E a gente com a sensação de que estava escapando de uma goleada, já no primeiro tempo. Eu acho o seguinte, você bem disse, a goleada. Eu acho que se o Flamengo fosse um pouquinho, ele poderia ter feito tranquilamente 4 gols já no primeiro tempo. E imagine você, o Sport voltar com 4-0. Só para o número exato do primeiro tempo, foi 13 chutes no gol, 10 de dentro da área, 61% de posse de bola e 10 desarmes que o time fez no primeiro tempo. É mais do que apagão, né? Isso é mais do que apagão. E, de certa forma, a gente passou a ver, com 2-0 com 18 minutos, que o Flamengo meio que já contou a vitória como garantida e passou até a ser mais desleixado nas finalizações. Teve cabeçada embaixo da barra de Gabriel por cima, teve aquele chute dele mesmo, né, na saída errada de Poli, por cima do gol. Sim. E era Maidana que estava em cima da linha, então, assim, a solução mais inteligente seria estar rasteiro, né, porque Maidana é um cara alto, isso. Enfim. E a gente via um certo desleixo, porque era meio que uma certeza de que o resultado já estava garantido. Parecia um treino, em determinado momento ali, parecia um treino de luxo para o Flamengo. Estavam, vamos treinar aqui jogadas de ataque. A gente pode finalizar desse jeito, finalizar daquele, ataca por esse lado, ataca por aquele. E você sabe, e outra coisa que me chamou para acabar o primeiro tempo. E outra coisa que me chamou a atenção no primeiro tempo é a liberdade que os laterais do Flamengo tinham para subir, principalmente o Isla, do lado direito. E outra coisa que também me impressionou, a movimentação que o Gabriel também tinha, a liberdade que caía para a direita, para a esquerda, para o meio. E não chegava ninguém em cima. Teve uma jogada no final do primeiro tempo que Gerson, ele deu um chega para lá em Marquinhos. Marquinhos ficou parado, olhando. Gerson deu um chega para lá nele, que é um cara forte, é um cara que sabe usar bem o corpo. Marquinhos ficou, parecia que tava nocauteado, cara. Sim. Quer dizer, a gente tava apanhando, não era só na bola, não. Era na imposição física também. O Flamengo tava voando em campo e a gente correndo na primeira marcha. Foi um domínio tão grande que lembrou, guardadas as devidas proporções, aquele primeiro tempo de Brasil e Alemanha, né? Que a Alemanha fez logo 5-0 em pleno primeiro tempo. E poderia ter sido o placar do primeiro tempo, se a gente for analisar direitinho. Mas vamos lá, no segundo tempo, aí o Sport volta para a segunda etapa, um pouco melhor. Não melhorou muito, melhorou um pouco. Eu não sei se você concorda comigo com relação a isso. Mas eu acho que essa melhora que o Sport teve no segundo tempo, ela se deu por 2 pontos. Que eu até vou detalhar um pouco mais quando a gente ouvir Jair Ventura lá na frente. Primeiro, um relaxamento natural do Flamengo, porque sabia que o jogo estava na mão, controlado, começou a administrar. Sim. E segundo, um pouco de organização do Sport, porque a ideia de Jair jogar com linha alta foi um desastre. Ele é aquela coisa, fez caca e passou no rosto no primeiro tempo. Aí no segundo tempo deu uma limpadinha. Essa melhora é quase que um resultado de um pior que tá não fica, né? Porque do jeito que tava não tinha como piorar. Não tinha como. Qualquer, o time ia voltar pior, né? Assim, qualquer mínimo ajuste que fosse feito, o time ia melhorar, porque tava totalmente desconfigurado em campo, né? Pois é. Aí entrou no segundo tempo, como ao meu ver, era pra ter entrado no primeiro. Era pra ter jogado assim. Não precisa ter vergonha de jogar um pouco defensivamente em casa contra o Flamengo, pô. Era o quê? Você querer jogar em cima do Flamengo com linha alta? Pelo amor de Deus, é pedir pra você levar uma sacola. Então eu acho que os mínimos ajustes ali que Jair conseguiu fazer, aí deram essa impressão que o Sport melhorou em campo. Mas eu não achei também essa melhora toda, não. Porque foi de muito péssimo para ruim, né? Então parece que foi uma grande melhora. Exato. Vamos dizer, o Sport conseguiu ficar um pouco mais organizado em campo, conseguiu pisar na área do Flamengo um pouquinho mais, mas era aquela coisa, né? Com o nível dos atacantes que a gente tem, é complicado levar perigo, né?
Tanto é que o goleiro titular do Flamengo se machucou, que foi aquela jogada que ele quase se atrapalhou, né? Ele quase levou o gol. Foi, quase doou um gol ali. Quase doou um gol pro Sport, mesmo assim o Sport não aproveitou. Entrou reserva também, não foi muito incomodado, né, durante o jogo. E aí no final o Flamengo ainda teve tempo e foi lá e fez o terceiro, né? O jogo já... Aquela chamada fechada de caixão, né? Porque foi jogo para goleada e acabou sendo, na minha opinião, né? Sei que tem essa polêmica, tem gente que considera só a goleada a partir de 4. Mas pra mim, goleada a partir de 4. Pra você não é a partir de 3? Eu já considero, mas isso aí, se entrar nessa polêmica aí, assim, porque pra mim foi jogo para goleada pela diferença de chance, de posse de bola. Vamos dizer, foi uma goleada técnica. Foi uma goleada técnica. E assim, pra mim, pelo terceiro gol, acaba assim, uma diferença muito grande, né? Futebol de hoje, a gente sabe que é muito difícil tirar uma diferença de 3 gols, independente do momento do placar, né? Então foi uma fechada de caixão naquele terceiro gol. Vamos tentar fazer uma missão difícil aqui. Destaque positivo em campo. Eu não tenho. Você tem? Eu também não vou conseguir, porque o que a gente vai fazer aqui? Poli, a maioria das finalizações que não entraram foram para fora, né? Então a gente tem que falar muito de Poli. Patrick teve falhas individuais que resultaram em gols, né? Sim. Júnior Tavares muito mal também, batendo falta para fora, num grupo meu que eu tenho com torcedores de outros times, um cara que torce pro São Paulo falando, pô, esse cara, depois que saiu do São Paulo, ainda fez piorar. E a zaga também mal postada, né? Cara, errando e o muito pior saída que de eu bola. ouvi... O próprio Adrielson hoje, né? Errando muito saída de bola também. Errou, ele estourou uma bola em cima do jogador do Flamengo, quase custou o gol, né? Fica difícil da gente elogiar alguém, até porque se a defesa todo mundo tava mal, no ataque ninguém nem apareceu direito, né? Então vamos combinar o seguinte, Nivaldo. Pra cancelar o rádio hoje, não tem motorrádio hoje pra ninguém. Fechou? Não tem. Pronto. Pra cancelar do radinho hoje, não tem. Então de castigo. O rádio é pra Marcão que não jogou. Pronto. Manda o rádio lá pra Marcão, que é o único que tá isento hoje. Tá isento aí dessa palhaçada que a gente viu hoje. Agora, destaque negativo. Aí Rapaz, aí dá pra falar, Patrick, por ele ter sido determinante no resultado, porque o jogo foi resolvido praticamente aos 18 do primeiro tempo. Porque quando a gente vê o Sport tomando 2-0, com a produção ofensiva que o Sport tem hoje, a gente não consegue imaginar o Sport revertendo um placar de 2 gols. Não. Então, praticamente com 18 minutos, o jogo foi decidido. E foi decidido com 2 lances em que Patrick teve interferência direta, né? No primeiro, ele, assim, foi ultrapassado por Bruno Henrique. Foi o Bruno Henrique, né? Que estava ali pela esquerda. Foi o Bruno Henrique. Isso. Foi ultrapassado por Bruno Henrique com facilidade. Parecia que era um espectador em campo, né? Parecia que não estava muito preocupado com a bola. E no segundo, um passe errado. Também houve certa displicência na defesa, deixar aquela bola passar, né? De certa forma. Porque, assim, uma coisa que eu costumo dizer, você só dá um valor ao chutão depois que a M tá feita, né? Com certeza. Depois que passou ali pela zaga e sobrou o gol, você pensa, pô, se desse um chutão, na hora a gente podia até reclamar, né? Pô, o cara deu um chutão aí, mas é muito pior levar um gol. Não, cara, eu não reclamo de chutão, não. Sinceramente, eu não consigo entender porque se criou esse ódio contra o chutão. Eu acho que se tem o último recurso, cara, chuta a bola pra frente, pô. Eu também. Eu acho que agora se criou uma frescura. O pior é levar gol, velho. Faça qualquer coisa, só não leve gol. Eu acho que se criou uma frescura. Você que acompanha o Big Brother também, que eu sei. Thiago Leifert sempre fala, fuja do paredão. Pronto, no futebol não leve gol, velho. Se o recurso pra não levar gol for dar um chutão, dê um chutão e saia rindo. Não, cara, eu acho que se criou uma frescura no futebol brasileiro hoje, que você não pode dar chutão, que dar chutão é feio. Isso que começou, aliás, foi os Fernando Diniz da vida, né? Que começou por sinal foi demitido. Que por sinal foi demitido hoje, né? Que começou com essa frescura de que não pode dar chutão. Agora, eu sou contra você dar o chutão pra qualquer lado sem olhar. Porque aí você pode acertar no atacante, no lateral, e ele criar uma jogada e você leva o gol. Você podendo dar um passe de lado com um jogador livre, dar um chutão, ninguém entende. Agora, dar um chutão na bola que pode chegar no adversário e você não tem muito outro recurso,
tem que dar o chutão e pronto. Eu também vou lhe acompanhar no destaque negativo. Eu também vou lhe acompanhar. Eu acho que Patrick hoje, sinceramente, eu queria entender o seguinte. Por que Jair Ventura colocou Patrick para bater de frente com Bruno Henrique? Um dos jogadores mais velozes do futebol brasileiro. E com 3 minutos já deu errado, né? Eu não consigo entender qual foi essa lógica. Agora, assim, só um comentário, sem querer passar pano, mas já passando. Certo. O pior do jogo foi Patrick, mas do elenco, ele é um dos melhores que a gente tem hoje. Não, porque eu concordo, é um cara que tem disposição em 90 minutos, apareceu muitas vezes lá na frente para fazer jogadas de gol, como dando assistência para Thiago Neves, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, contra o Curitiba. Então, é um jogador importantíssimo. Mas hoje, realmente, por ele mesmo ter assumido, né? Ele mesmo assumiu depois do jogo, né, na entrevista na beira do campo, que ele foi determinante para o resultado, né? Então não tem como a gente não considerar que ele foi o pior em campo hoje. Não tem. É aquela coisa, né? Tem dia que é noite, né? E hoje foi noite para ele, né? Hoje foi noite total. Deu tudo errado. Bola para frente. O que não pode é isso virar uma sequência, né? Virar uma sequência de atuações ruins. Que aí nós estamos ferrados. Que tenha sido uma noite desastrosa, mas que seja a última. Aí até o fim do Brasileirão. Que tem uma rápida recuperação, né? A última noite desastrosa, que tinha sido na quinta da semana passada, contra o Corinthians, foi rapidamente superada no domingo contra o Bahia, né? Sim. Que espero que aconteça o mesmo na sexta contra o Botafogo. Tomara. Bom, vamos lá, Nivaldo. Bora ouvir o que é que o professor Jair Ventura tentou explicar dessa derrota, né? Vamos ouvir aí o que ele disse. E eu não vejo o jogo todo que a gente foi mal. Eu vejo um primeiro tempo muito abaixo, sim, concordo com você. Um primeiro tempo que nós deixamos a desejar, sim. Retornamos o nosso futebol no segundo tempo, criando inúmeras oportunidades, né? A bola do Marquinhos, a bola do Thiago, a cabeçada do Adriel, enfim. Tivemos chance para fazer os nossos gols. A bola do Marquinhos praticamente na linha foi tirada. O Adriel se cabeceou sozinho, uma grande chance. A chance com o Thiago, enfim. Outras oportunidades que nós tivemos. No primeiro tempo nós fomos muito abaixo. Mas eu acho que esse desempenho, concordo com você 1000%, que fomos muito abaixo no primeiro tempo. Pode sim ser similar com esses dois jogos que você falou. E aí a gente buscou no segundo tempo, mas não foi possível. Então aí as palavras de Jair Ventura depois do jogo, né? Depois dessa derrota aí para o Flamengo. Aí voltamos àquele assunto que a gente comentou há pouco. Se o Sport melhorou ou não na segunda etapa. Rapaz, justamente essa resposta que ele dá, falando sobre uma evolução na segunda etapa, eu vou ter que voltar para aquele assunto que eu toquei, que é do 7-1, né? Que a Alemanha no primeiro tempo fez 5-0. Uhum. Então é natural que o time que, entre aspas, resolveu o jogo no primeiro tempo não vá ter a mesma intensidade no segundo. Principalmente vendo que o adversário está quase entregue em campo. Então foi natural uma tirada de pé do Flamengo, que você até chegou a comentar isso. E, de certa forma, alguma organização que Jair fez no intervalo, porque qualquer coisa que melhorasse ali, o time ia evoluir, porque estava num nível que pior que estava, não tinha como ficar. Então foi meio que isso, assim, uma soma de um mínimo ajuste de Jair com uma tirada de pé do Flamengo. Então o Sport se mostrou um pouco mais competitivo no segundo tempo, mas mesmo assim não conseguiu, de fato, incomodar, né, o gol do Flamengo. A melhor chance foi a cabeçada para fora de Thiago Neves, assim, não chegou a incomodar nenhum dos dois goleiros, né, já que Diego Alves saiu e depois Hugo entrou. É a melhora artificial, né? Uma melhora artificial foi aquilo que a gente já tinha comentado antes, né? Como você bem disse, qualquer ajuste que Jair fizesse no intervalo, menor que fosse, o Sport ia melhorar, porque entrou totalmente desarrumado, bagunçado, perdido taticamente. Eu não vou dizer assustado diante do Flamengo, porque... Essa palavra foi usada na transmissão, né? Foi usada, mas eu não concordo, porque ali você tem alguns jogadores que são experientes, né? Jogador rodado ali. Eu diria que o Sport entrou desfocado. Não entrou focado para uma partida do tamanho que era. E assim, poxa, com um intervalo de 8 dias, né, entre um jogo e outro, eu achava que o time ia entrar com sangue no olho, sinceramente. Sabendo da qualidade do adversário, você toma 1-0 com 3 minutos, é uma ducha de água fria no torcedor, né? Pois é.
Eu até comentei com meu pai, tava assistindo no jogo. Imagine se a gente tivesse público hoje, né? Com 20 minutos, o ambiente que ia estar na ilha, né? Ia estar péssimo. Vai pra tudo que é lado, e com razão. O time, no primeiro tempo, parece que ficou no vestiário. Né? Isso. Ficou no Isso. vestiário. Não entrou em campo. Fazia tempo que eu não via isso. Parecia que o time não tinha entrado em campo. E é uma pena que a gente tenha que colecionar esse resultado aí, faltando pouquíssimas rodadas para terminar o campeonato. Vamos agora dar uma nota aí para a atuação do Sport, se é que a gente consegue dar uma nota alta pro jogo. Eu não vou conseguir. A minha nota é 4,5. Tá muito alta. Eu vou dar a nota 4,5. Não, porque a nota do primeiro tempo foi 1. E do segundo foi... Você acha que foi muito melhor o segundo assim, a ponto de 1 para 4,5 na média? Tem razão, cara. Peraí, deixa eu refazer as contas. Vamos botar Deixa eu refazer as contas aqui. Vamos botar um 3 aí, tá bom demais. Pronto, tá bom. Pronto. Então, se a gente for dividir, um no primeiro tempo, 3 no segundo, vai dar nota 4, dividido por 2, nota 2. Tá bom. Pronto. Me convenceu. Nota 2. Nota geral do jogo. Pra você também, nota 2? Por aí. 2, 3. Muito bem, torcedor e torcedora rubro-negra. Não vamos ter muito tempo para lamber ferida não, né? Porque o Sport já volta a campo. Eu não sei se é uma boa notícia ou ruim. O Sport já volta a campo na sexta-feira. Vai enfrentar o Botafogo lá no Newton Santos às 8 horas da noite. E aí, Nivaldo, o que esperar desse jogo? Como nossos ouvintes são os torcedores do Sport, todos eles estão preocupados porque sabem que o Sport tem aquele histórico de se complicar com lanterna, né? Já perdeu pro Goiás, né? Quando o Goiás era o lanterna, jogou lá em Goiânia, perdeu de 1-0. Perdeu para esse próprio Botafogo no primeiro turno. Esse Botafogo. Até teve um lance que a gente poderia ter empatado, que um pênalti que não foi marcado, né? Não entendi, o VAR chamou e não marcou, mas enfim, mesmo assim o empate era muito pouco, porque o Sport jogando em casa contra esse adversário, e ainda um bom tempo com um jogador a mais, né? Enfim. E vinha numa sequência boa naquela época, né? Pois é. Era talvez um dos melhores momentos do venturismo, né, meu? Foi uma boa sequência ali, ganhando de Fluminense, Corinthians, do Bahia lá, com aquele susto. Aí teve aquela derrota pro Flamengo no Maracanã, que, vamos dizer, era esperada, né? Que foi um jogo também definido em 15 minutos, né? Só que 15 minutos do segundo tempo. Segundo tempo, exatamente. 15 minutos e o Sport foi destroçado. Hoje foi 18, né? Porque senão depois aparece alguém dizendo, não, mas foi... Sim, hoje foi 18, repetindo, a gente tinha falado, né? Hoje foi com 18, né? Isso. O passado foi com 15, só que 15 no segundo tempo, né? Teve só essa diferença aí. E foi exatamente depois dessa derrota pro Botafogo que começou aquela pior sequência do Sport, né? Que vem até agora, né? Exatamente, que o Sport foi goleado pro Internacional aqui, que levou aquela derrota pro Bragantino naquele jogo horroroso, e que deu uma melhoradinha com aquele empate diante do Atlético Mineiro no Mineirão, né? Aí, depois disso, só foram 4 vitórias, né? Exatamente. Atlético Paranaense, Curitiba, Fortaleza e Bahia, todas com gol de Thiago Neves. Exatamente, pra você ver como o Sport tá mal no segundo turno, né? Que retorno. E eu fico pensando, imagina, né? A gente até conversou semana passada. Eu admiti que tinha ficado com o pé atrás, com a chegada de Thiago Neves e tal, e ele tá mostrando que se a gente não tivesse ele, provavelmente não estaria mais nem disputando, né? Já tava rebaixado. Pois é. Bom, a gente vai enfrentar, vamos ser claros, né? Vamos enfrentar um Botafogo pré-rebaixado, né? O Botafogo só falta confirmar matematicamente que vai cair. Mesmo assim, a gente pode enfrentar um adversário que pode ter jogadores aí que querem mostrar serviço para ficar na próxima temporada. Um time que pode ainda querer dar aquele último suspiro, né? Aquela última satisfação para a torcida. Eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação que os times gostam de fazer isso contra o Sport. Exatamente, parece que é marcado, pô. Parece que é marcado. Nivaldo, você tá com... Qual é, na sua opinião, a estratégia que o Sport deveria implementar para esse jogo contra o Botafogo? 3 zagueiros, botar um time mais ofensivo. Aliás, com que peça ofensiva, eu não sei. Se a gente pode montar um time mais ofensivo do que a gente tem hoje. Falando nisso, com que peça,
hoje quem entrou também, mais uma vez, muito mal, foi Hernani, né? Porque Pô, cara, ele, mas Hernani entrar entra... mal é uma redundância já hoje. Rapaz, é assim, com todo respeito a Hernani, a história que ele construiu no futebol, marcou gols pelo Flamengo, marcou gols pelo Sport, mas hoje ele em campo parece que é um jogador assim do sub-15 no meio dos profissionais. Não dá nem para levar a sério. Cara, eu tenho uma opinião diferente sobre Hernani. Eu acho que Hernani vive de uma temporada que deu tudo certo pra ele. Foi a temporada de 2013. E ele vai viver disso o resto da carreira. O resto da carreira. E até um jogador que eu tenho essa impressão de que quando se trata do esporte na imprensa, ou até comentários de torcedores de outros times, eles não têm a real noção do quanto Hernani não tem agregado ao esporte. Sim. Porque eles falam em Hernani ainda pensando naquele... Hernani é um cara fazedor de gols, né? Pô, mas ele foi um cara fazedor de gols naquela temporada 2013. Foi na Série B 2019 também, justiça seja feita. Sim. Mas com outro tipo de preocupação com ele e outro tipo de forma de jogar do esporte. Porque o esporte jogava ali pela ponta com o Guilherme, com o Ezequiel também no início, que Ezequiel também deu muita assistência para Hernani. E assim, era um cara que estava bem posicionado e com um toque guardava. Só que na Série A não acontece isso, né? O problema é que a gente exige de dois... Quando precisa de 2 toques, aí aparece a ruindade de Hernani. Né? E outra coisa que me incomoda muito em Hernani é o cara ser um centroavante e não ter nenhuma qualidade de finalizar de cabeça. Isso me incomoda muito também. Tem. Ele é péssimo no jogo aéreo. Péssimo. Não é pouco ruim, não. Ele é péssimo. Ele tem 34 gols pelo Sport, oficiais, e só um de cabeça, que foi naquele jogo contra o Santos, que a gente ganhou, mas caiu mesmo assim. Então eu acho que não tem muito o que fazer. O time vai ser esse, então, de hoje pra sexta, né, Nivaldo? Tende a ser esse. Também não tem muito como ficar só na defesa. Atacar muito não dá. Hoje, uma das maiores opções ofensivas que a gente tem é Everton, que há poucas rodadas começou a entrar. Sim. E é uma das melhores opções que a gente tem ofensivas hoje, porque Hernani há muito tempo não joga bem. Dalberto ele tem uma tomada de decisão muito lenta. É incômodo, ele pega a bola, parece que ele não sabe o que fazer com a bola e de repente a marcação toda já voltou, né? Ele não é só lento em tomada de decisão, não, ele é lento mesmo. Lento. E ele é um jogador lento. Outro ponto baixo do nosso ataque tem sido Marquinhos, com a displicência que ele tem, porque ele é um jogador que a gente sabe que ele tem potencial para entregar, ele tem o drible, tem a velocidade, mas ele parece que faz um jogo bom e 5 ruins, né? Tanto é um cara meio relaxado, ele não se preocupa. Tanto que muitas vezes ele ganhou o abacaxi, né? Com você e com o Arthur. Até no jogo contra o Bahia a gente entregou a ele esse, porque entre ele aspas, é um cara relaxado. Ele é um cara relaxado. E aquele negócio, não tem muito o que fazer, tem que entrar nesse jogo para vencer. Tá enfrentando o Lanterna, virtual rebaixado, que é um saco de pancada do campeonato. Só tem 4 vitórias, uma delas contra o Sport, né? Lembrando. Sim. E logo depois a gente pega o líder fora de casa. Então, assim, se você não conseguir aproveitar, enfrentar o Lanterna fora de casa, é melhor mandar a carta para o jogo contra o Inter para perder de pouco, né? A carta já tá pronta aqui, meu filho. A carta já tá batida aqui, já tô mandando amanhã para Abel Braga essa carta. E essa curiosidade, né? O Sport vai ter 2 jogos fora de casa agora, exatamente, contra o Lanterna e contra o líder. Vamos ver o que vai ser pior pro Sport, né? A fama de levantar defunto ou enfrentar o melhor time do campeonato hoje, que vem de 9 vitórias seguidas. Ah, meu Deus. Deus ajude nosso leãozinho. Mas vamos pro segundo bloco. Vamos lá. Segundo bloco. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Torcedor e torcedora do esporte, vamos agora falar, já que falamos aí da derrota pro Flamengo, agora vamos falar de notícias, porque foi uma semana também agitada em termos fora do campo, né? Tivemos aí algumas notícias importantes e acho que vale a gente debater aqui nesse segundo bloco do Rádio Esportices. Vamos começar então com uma má notícia pro esporte em termos de base. Porque a CBF divulgou aí na semana passada a certificação dos clubes brasileiros com o título de clube formador. E o Sport não está na lista desses clubes.
Essa lista foi atualizada agora no mês de janeiro. E apenas um clube pernambucano tem esse certificado, que é o Retrô. É o único clube daqui de Pernambuco que conseguiu esse certificado que foi conferido pela CBF. Embora a gente tenha mais de 600 clubes no Brasil profissionais em atividades, nós temos apenas 21 que têm esse direito a esse certificado, né, Nivaldo? 21 clubes é muito pouco, né? Muito pouco. Parece que é tocado assim, em muitos clubes tocam a base de qualquer jeito, assim, esperando aparecer alguém, vamos ver se vai, assim, não existe um tratamento, vamos dizer assim, de prioridade, de entender que existe todo um processo por trás da formação do jogador, que existem várias categorias, em cada uma delas vão sendo trabalhados novos atributos, enfim. Parece que é feito meio que a toque de caixa por muitos clubes, mesmo alguns que no profissional têm grande relevância no país. É bom lembrar que o Sport perdeu o certificado dele em setembro do ano passado, né? Venceu o último certificado dele. O Sport diz que deu entrada nos alvarás, no laudo, certificados, enfim. Daqui a pouco a gente vai explicar exatamente quais as exigências que um clube precisa ter para ser considerado clube formador. E ele não conseguiu esse certificado. Então, o Sport vai ter que esperar uma próxima revalidação desse certificado para ver se conquista ou não. E chama atenção também, Nivaldo, que apenas 3 clubes do Nordeste têm esse certificado. E, curiosamente, um deles é o Retrô, aqui de Pernambuco, e os outros 2 são os 2 do Ceará. Ceará e Fortaleza. Ou seja, Bahia, Vitória, Santa Cruz, né, Náutico e outros clubes do Nordeste, Sampaio Corrêa, CSA, CRB, não tem esse certificado. É interessante que a gente nota hoje o futebol cearense crescendo muito, principalmente no cenário nordestino. O Ceará e o Fortaleza já estão na Série A juntos há 2 anos, o Ceará há 3, né? Já garantiu o quarto, que é o Ceará já tem 45 pontos, e o Fortaleza está aí brigando com o Sport, Bahia e Vasco para não ser o último rebaixado. Caso fique, vai para o 3º ano, então seriam 3 anos seguidos com 2 clubes cearenses na Série A. Isso mostra que eles têm trabalhado bem a questão administrativa, estrutural e da própria base. Tanto que até nos rankings das federações, né, o Ceará tem subido muito, e é possível que em poucos anos até eles tenham uma vaga a mais no Nordestão e Pernambuco uma vaga a menos, pelo andar da carruagem aí, né? Santa Cruz ficando na Série C, Náutico na B, enfim. E um dos reflexos desse crescimento dos clubes cearenses está aí, na categoria de base. E o que chama a atenção, Nivaldo, já que você está falando com relação ao Ceará, é que aqui em Pernambuco a gente chegou a ter 6 times aqui com esse certificado. A gente chegou a ter 6. Só que aí esse número foi diminuindo, né? Primeiro foi o Náutico que perdeu, depois foi o Santa Cruz que perdeu, Salgueiro, Serra Talhada, depois o Sport, e agora foi o Porto de Caruaru que também perdeu o certificado dele. Porto que historicamente é um clube formador, né? Revelou jogadores importantes no cenário nacional, como Josué, que foi campeão mundial de clubes pelo São Paulo, Isso. Que jogou Copa do Mundo, né? Além de Josué, tem Araújo também, que teve uma carreira muito boa no Goiás, também no exterior. Então, é um clube que historicamente teve algumas revelações importantes. Até tem um recente, Tassiano, que está no Grêmio, muitas vezes é usado até como titular, que saiu do Porto também, um time que historicamente tem revelações, né? E só para a gente esclarecer para a audiência do Rádio Esportices, que esse certificado de clube formador ele tem algumas exigências, né? Que tem que ser cumpridas. E algumas delas, e essas são as seguintes: tenho técnicos e preparadores físicos exclusivos para a base, participar de competições oficiais, programa de treinamento, local, horário, faixa etária, atividade escolar e etc. Dar assistência educacional aos jogadores e dar assistência médica aos jogadores. Informações que estão lá no blog do nosso colega Cássio Zirpoli, né, que fez essa matéria detalhando, inclusive, essa situação.
Além, claro, daqueles laudos, né, para o uso do alojamento da base, né? Que é aquele laudo de bombeiro, vigilância sanitária. Isso ficou muito em evidência depois daquele incêndio lá no Ninho do Urubu, né? Com que, lamentavelmente, levou a óbito alguns jogadores da base do Flamengo, né? Então agora É um isso está sendo... caso sempre que me deixa muito angustiado Pois é, quando a pois gente é. fala, e eu acho até que se fala pouco, inclusive, E viu? que a gente não Deu sabe como é que tá a situação no, aqui, né? e assim, até ano passado, pelo 2019, né? A gente fala ano passado, porque a temporada 2020 tá rolando ainda. Mas assim, ano passado, 2019, com a temporada que o Flamengo teve, poderiam ter batido mais, né, nessa tecla, mas enfim, voltando ao assunto. E outra coisa, né? A gente não sabe como é que ficou aqui a situação dos clubes com relação ao aumento dessa preocupação, né? E em outros clubes do Brasil também, né? A gente não sabe como tá. Se houve uma melhora na estrutura da base depois disso. Eu, sinceramente, duvido. Bom, o Sport então agora vai ter que esperar, né? Vai ter que esperar aí mais um certificado chegar. É muito ruim isso. E com certeza, né, Nivaldo? Será algo que a próxima diretoria do clube vai ter que bater em cima, né? Aproveitando que você falou em próxima diretoria, em uma possível mudança aí na estrutura administrativa do clube, vamos puxar o assunto das eleições, que Opa, também vamos embora. tá agitando aí os bastidores do esporte. Tem algumas chapas já inscritas, tem chapa que a gente não sabe se vai ou se não vai disputar. O que você tem para falar aí para a torcida as últimas novidades aí sobre o processo eleitoral no esporte? Parece que, graças a Deus, tem uma data de eleição, né? Depois do golpe, né, que foi dado por alguns ilustres rubro-negros no final do ano passado, agora a gente tem uma data finalmente de uma eleição, que vai acontecer no dia 5 de março, pouco depois, né, do término da Série A, que deve terminar no dia 24 de fevereiro, né, se tudo correr bem. Isso foi falado pelo presidente do clube, né, o Carlos Frederico. O edital já foi publicado, já está formada a comissão eleitoral e agora é só as chapas se inscreverem aí oficialmente para as eleições. A gente tem aí, né, Nivaldo, um clima muito atribulado, né, dessas eleições. A gente não sabe como é que vai ser aí o clima, né, porque a gente teve um esfriamento, né, estava muito acirrada a questão política dentro do clube, aí teve o adiamento das eleições, que, por sinal, o adiamento, a justificativa não adiantou de nada, porque a gente continua ainda numa pandemia, né? Então, aquela desculpa que aquele grupo deu, não adianta, caiu por terra, porque continuamos numa pandemia de todo jeito. Eu queria saber de você, Nivaldo, o que é que você está esperando aí dessas eleições? Você está sentindo aí um clima favorável agora para se ter eleições, ou você acha que o final do Campeonato Brasileiro que vai determinar o que vai acontecer na votação? Rapaz, é assim, até uma das grandes referências minhas no jornalismo, que é Léo Medrado, hoje diretor executivo da CBN aqui do Recife, ele fala que eleição que deveria existir é de político, de clube, deveria ser sempre uma conversa, um consenso, e que muitas vezes acaba mais dividindo do que somando. E hoje a gente vê, em outros momentos a gente também já viu, pessoas mais preocupadas com um cargo, manter um cargo, ocupar um cargo, do que com o sucesso do próprio clube, né? Então, sempre preocupa muito a gente ver esse tipo de divisão. São várias chapas, o que torna o clima ainda mais, vamos dizer assim, mais atribulado. É algo inédito na história do esporte, né? Tem 5 chapas. E outra coisa ruim é a data, porque por mais que a justificativa seja o time terminar, vamos dizer assim, né, a Série A, normalmente a eleição do esporte acontece no meio de dezembro, em geral, assim, vamos dizer, uma semana depois de acabar o brasileiro, e esse ano aparentemente vão ser 2 semanas depois, né? Porque se acaba dia 24, a gente tem aí ainda um restinho de fevereiro. 11 dias. Não, 9 dias. 9 dias, 9 dias. Mas é porque o que pega muito é que a temporada 2021 começa colada com a temporada 2020, né? Porque a temporada 2020 acaba dia 24 e o Pernambucano
começa ainda no dia 28, se eu não estou enganado, de A gente não vai então, ter tempo nenhum para contratar, verdade? Não vai ter tempo nenhum para contratar e o planejamento vai ser uma correria muito grande. Vários times realizaram as eleições durante a pandemia, então vão ter essa vantagem de já sair mais montados. E alguns que também vão ter eleição só no fim do ano, né? Porque na maioria dos clubes ou é 2 ou é 3 anos, então nem todos tiveram eleição exatamente nesse período. E vão sair em vantagem. A gente já costuma ver. Não de agora. Na Série A, todos os times que tinham eleição marcada fizeram esse ano, fizeram no final do ano. E a gente é acostumado a ver, não de agora, de anos, né? Da época do Orkut, quando a gente se conheceu, daquela história, né? Não, vai ser difícil contratar agora porque o mercado está aquecido. Imagina como vai estar aquecido se o Sport vai começar a planejamento tão tarde. Guilherme Beltrão, né? Guilherme Beltrão adorava. Pois é. Imagina como vai estar aquecido o mercado com o Sport entrando nele tão tarde, né? Não, pra gente o mercado vai estar congelado, né? Porque vai ser difícil a gente atrair alguém de novo pra vir jogar aqui, né? Vamos combinar, né? Principalmente um rebaixado, né? Se a gente cair. Bate na madeira aí. Não, vamos bater na madeira. Agora, ficando na Série A, dependendo de quem seja o presidente, pode ser que a gente atraia aí alguns nomes razoáveis, mas eu, rapaz, estou muito preocupado com esse planejamento que vai ser feito. Mas parece que agora a grande preocupação é saber, né, Nivaldo, agora quem vai ser o candidato da situação, né? Porque a situação não acha nome, né? Uma hora é um nome, outra hora é outro. Agora parece que o nome que estava certo aí desistiu, né? Estavam falando o nome de Augusto Caldas, já tinha circulado, né, nos veículos de imprensa aqui, que seria Augusto Caldas, hoje um dos diretores de futebol, mas parece que ele mesmo chegou a desistir e hoje não existe ainda uma definição de quem seria o nome de uma eventual chapa da situação, né? Só mostra que a situação está perdida desde o início, né? Só mostra que eles estão perdidos desde o início. Por isso que tentaram e conseguiram adiar as eleições, porque não há consenso entre eles. Eles não conseguem achar um nome entre si. Porque sabem que a torcida, grande parte da torcida, hoje não votaria na situação. Não votaria, por conta exatamente da campanha do esporte no brasileiro. E tá difícil achar o nome, né? E eu não sei se eles vão conseguir achar um nome. Será que eles vão tentar adiar a eleição de novo se não acharem esse nome até o meio do mês, Nivaldo? Será? Aí, rapaz, só o tempo pode dizer. Se a gente já não sabe prever muito sobre o que vai acontecer em campo, a gente vendo todos os jogos, imagina sobre esses bastidores aí. Cara, é melhor a gente desistir dessa vida de cigano, viu? É melhor desistir dessa vida aí de tentar adivinhar as coisas que acontecem dentro do esporte. Mas, enfim, vamos acompanhar aí os passos do que vai acontecer. E, claro, quando tudo estiver definido, candidatura e tal, vamos convidar os candidatos para virem aqui no Rádio Esportice bater um papo com a gente. Inclusive, o senhor, viu, Nivaldo? O senhor está convidado para participar de uma das entrevistas aqui com um dos candidatos, viu? Já vai se preparando aí. Não, como eu falei aqui, eu estou à disposição. Só me chamar que eu volto. Você está entrando agora no time com mais frequência, tipo aquele jogador que entrou, agradou, e agora o técnico tá botando para jogar mais tempo. Everton, né? Tipo Everton, exatamente, tipo Everton. É isso, torcedor. Vamos acompanhar aí os próximos passos e ver o que vai acontecer aí no processo eleitoral do nosso Leão. Curtinhas. E um mês após o término do seu contrato com o Sport Clube do Recife, finalmente, Lucas Mugni se despediu de forma oficial em suas redes sociais. No Instagram, o atleta postou a seguinte nota: "Não queria deixar passar muito tempo mais. Para todos os funcionários da cozinha, limpeza, segurança, corpo médico, fisioterapia, massagista, roupeiro, fotógrafo, para cada treinador e seu staff que me ajudaram muito na minha evolução. Para a torcida incrível que faz desse clube ser o que é, gigante, para os meus companheiros que foram com quem compartilhei tudo de bom e de não tão bom. E claro, ao Sport Clube do Recife, sou mais que grato. Para todos os mencionados acima, tenho só uma palavra: obrigado." O atleta fechou o contrato com o Gençlerbirliğ, time da Turquia, que no momento está na zona de rebaixamento da Liga Turca.
Futebol de base, Campeonato Pernambucano Sub-17. E o Leão saiu na frente na primeira partida da semifinal contra o Santa Cruz. O Sport abriu vantagem e venceu por 2-0. O jogo aconteceu lá no Ademir Cunha, em Paulista. Os gols foram marcados pelos atacantes Porto e Kaique. O jogo da volta, né, que vai definir aí quem vai para a decisão, vai ser nesta quarta-feira, dia 3, na Ilha do Retiro. Boa sorte aí para a meninada rubro-negra. Aí, portanto, as curtinhas aí do Leão. E antes da gente terminar aqui o nosso Rádio Esportices número 33, vamos mandar abraços aí para nossa audiência, mandar abraços aí para a galera rubro-negra. Eu vou mandar abraço aí para todo mundo aí que está nos ouvindo, voltou a nos ouvir, né, ainda nesse programa. E agradecer aí ao pessoal lá do Monte Esporte Show que abrigou aí a nossa comentarista Gabriele Martins, que esteve aí no pós-jogo depois da partida contra o Flamengo, estava lá na mesa Chibata. Valeu, galera do Monte Esporte Show, estamos juntos sempre. E também mandar aqui um alô pra nossa também sempre ouvinte Renatinha Rangel lá do Eva do Esporte, tá sempre ligado aqui com a gente. Beijo pra você também, Renatinha. Obrigado pelo áudio hoje que você mandou pra gente, viu? Valeu, obrigado. Devagarinho, o Rádio Esportices vai ficando conhecido, vai pegando mais audiência e vamos em frente. E aí, Nivaldo, tem abraço pra mandar? Rapaz, o abraço de hoje vai pro pessoal do Consulado do Esporte em João Pessoa, Esporte Jampa. Eles estão promovendo uma campanha muito legal de doação de sangue no próximo sábado, dia 6. Tá reunindo, né, ali o pessoal da Coral Jampa, Esporte Jampa e Timbu Jampa, né, as 3 torcidas, para disputar aí quem leva mais doadores no próximo sábado para o banco de sangue aí de João Pessoa. Qualquer coisa, se informem lá com o pessoal do Esporte Jampa. Um abraço especial aí pro meu amigo Sérgio Romero, que administra as redes sociais da Esporte Jampa. Legal, coisa boa, vamos divulgar. Tem o Instagram deles aí, Nivaldo? Divulga aí. Esporte Jampa, arroba Esporte Jampa, né? Então, pode qualquer coisa, manda um direct lá que eles respondem sua dúvida. Vamos divulgar, galera, vamos divulgar e vamos dar essa força aí pra essa competição aí do bem. É isso, Rádio Esportices número 33 aí vai chegando ao final na nossa tabelinha rubro-negra. Nivaldo, meu velho, muito obrigado por você ter passado aqui de novo, mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu? A casa é sua, viu? Valeu mais uma vez, Gustavinho. Valeu, Arthur, que tá ouvindo a gente. Ele me elogiou no Twitter da última vez, muito obrigado. Arthur encheu sua bola. Aliás, mandar também um abraço para ele também. Um abraço para Arthur. Espero estar à altura, né, de continuar participando. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que nos ouviram. Um abraço mais uma vez para Esporte Jampa e também para todos vocês. Até a próxima e que seja um Esportices depois de uma vitória, que é sempre melhor. Aleluia, tomara. Abraço pelo esporte tudo, torcedora rubro-negra. Fique em paz, se cuide. Até a próxima. Tchau. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra. Fim de papo e mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo esporte tudo, se cuide e até o próximo programa a gente se vê. Valeu? Um abraço, tchau.